Se você pensa que o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi alguém imaculado e livre de erros, está completamente enganado. Davi, o pastor que se tornou rei, aquele que derrotou gigantes e unificou Israel, também cometeu graves pecados que deixariam marcas profundas em sua vida e linhagem. Ele caiu em tentações que o levaram ao adultério e, subsequentemente, ao assassinato. Na tentativa de encobrir seus erros, Davi envolveu-se em uma trama que traria consequências devastadoras. Embora tenha se arrependido e sido perdoado por Deus, a profecia que o cercava era implacável. A espada jamais se apartaria de sua casa. As tragédias que se seguiram não apenas destruíram o coração de um pai, mas devastaram sua família e seu lar para sempre. Prepare-se para descobrir a obscura e trágica história da casa de Davi. A história do pecado de Davi com Batseba começa durante um período de aparente paz no reino de Israel, mas rapidamente se transforma em uma das narrativas mais trágicas das Escrituras. No livro de 2 Samuel capítulo 11, Davi, o grande rei de Israel, opta por permanecer em Jerusalém enquanto seu exército, liderado por Joabe, está em guerra contra os amonitas. Esta decisão incomum já sinaliza um distanciamento de sua liderança e de seu papel como protetor de Israel. Em vez de estar no campo de batalha, Davi encontra-se em seu palácio, e é durante esse período de ociosidade que sua tragédia pessoal começa a se desenrolar. Numa tarde, Davi está no terraço de seu palácio, de onde tem uma visão privilegiada da cidade. De lá, ele avista Batseba, uma mulher de extraordinária beleza, banhando-se. O desejo de Davi é imediato, e sem hesitação, ele envia mensageiros para indagar sobre a mulher. Quando informado que ela é Batseba, esposa de Urias, um dos valentes guerreiros de seu exército, Davi ainda assim envia mensageiros para trazê-la ao seu palácio. A Bíblia relata com simplicidade e precisão, e Davi enviou mensageiros, e a mandou buscar, e ela veio a ele, e ele se deitou com ela. O ato de adultério marca o início de uma série de escolhas trágicas. Pouco depois, Batseba envia uma mensagem a Davi informando que está grávida. Em vez de confessar seu pecado, o rei tenta encobri-lo de várias formas. Ele chama Urias de volta da batalha, fingindo estar interessado em um relatório de guerra, mas sua real intenção é que Urias passe a noite com sua esposa, Batseba, assim encobrindo a gravidez. Contudo, Urias, um homem de integridade e lealdade, recusa-se a ir para casa enquanto seus companheiros soldados estão no campo de batalha. Ele dorme à entrada do palácio, frustrando os planos de Davi. Vendo que seu esquema inicial falhou, Davi decide tomar medidas ainda mais drásticas. Ele escreve uma carta a Joabe ordenando que Urias seja colocado na frente da batalha, onde o combate é mais intenso, e que os soldados recuem, deixando Urias ser morto. Com crueldade, Davi confia esta carta fatal ao próprio Urias, que, sem saber, carrega sua própria sentença de morte para o campo de batalha. O plano de Davi é executado, e Urias morre em combate. Após o período de luto, Davi toma Batseba como sua esposa, e ela dá à luz seu filho. Por um tempo, parece que Davi encobriu com sucesso seu pecado. Contudo, Deus vê tudo, e envia o profeta Natã para confrontar o rei. Natã conta a Davi uma parábola sobre um homem rico que, em vez de matar uma de suas próprias ovelhas, rouba o único cordeiro de um homem pobre para preparar uma refeição para seu hóspede. Davi, ao ouvir a história, fica furioso com a injustiça e declara que o homem que fez isso merece morrer. É então que Natã pronuncia as palavras que expõem completamente o pecado de Davi: Tu és o homem. Nesse momento, Davi se dá conta de que seu pecado foi descoberto e confessa sua culpa diante de Deus e do profeta. Após o confronto do profeta Natã, Davi é forçado a enfrentar a gravidade de seu pecado. Sua traição com Batseba e o assassinato de Urias não passaram despercebidos aos olhos de Deus. Natã, agindo como porta-voz de Deus, pronuncia a sentença que marcaria o resto da vida de Davi e seus descendentes. A punição decretada por Deus é severa. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Estas palavras revelam que as consequências de suas ações não seriam apenas pessoais, mas afetariam profundamente toda a sua família.
O mal que viria sobre a casa de Davi seria uma série de tragédias internas, começando com a morte do filho que tivera com Batseba. Este castigo imediato foi uma demonstração do juízo de Deus sobre o rei que tentará encobrir seu pecado com assassinato. Após Natã anunciar que a criança morreria, Davi voltou-se para Deus em desespero, jejuando e orando continuamente por 7 dias. Davi prostrou-se diante de Deus, recusando-se a comer, na esperança de que o Senhor, em sua misericórdia, revogasse a sentença e salvasse a vida da criança. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi não foi poupado das consequências de seu erro. Apesar de seu arrependimento sincero e de sua fervorosa oração, a criança não sobreviveu. Quando a notícia da morte do bebê chegou aos ouvidos de Davi, seus servos temiam contar-lhe, receando sua reação. Eles haviam visto o rei em grande angústia enquanto o menino ainda estava vivo e acreditavam que a dor da perda seria insuportável. No entanto, quando Davi percebeu seus servos murmurando, perguntou diretamente: "É morto o menino?" Ao receber a confirmação, ele se levantou, lavou o rosto, trocou de roupa e adorou ao Senhor. Este comportamento surpreendeu seus servos, que questionaram Davi sobre por que jejuara enquanto a criança estava viva, mas levantou-se e comeu após a morte da criança. A resposta de Davi revela sua compreensão da soberania de Deus. Enquanto a criança ainda vivia, jejuei e chorei, porque dizia: "Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viverá a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim." A morte do filho de Batseba marca o início de uma série de tragédias na casa de Davi. A espada prometida por Deus começou a se manifestar dolorosamente, e as palavras de Natã se provariam verdadeiras nos eventos subsequentes. A sentença divina seria cumprida através de guerras, conflitos familiares, assassinatos e rebeliões, provando que o pecado de Davi teve um impacto devastador não apenas em sua vida pessoal, mas em toda a sua linhagem. A tragédia que se desenrola entre Amnon e Tamar é um dos primeiros desastres a cair sobre a casa de Davi, cumprindo a profecia de que a espada jamais se apartaria de sua família. Amnon, o primogênito de Davi, era o herdeiro natural do trono e gozava de grande prestígio. No entanto, em vez de se comportar honrosamente, ele permitiu-se ser consumido por um desejo incestuoso e doentio por sua meia-irmã Tamar, uma jovem virgem de grande beleza e bondade. Impulsionado por essa paixão pecaminosa, Amnon elaborou um plano para se aproximar de Tamar. Ele fingiu estar gravemente enfermo e, quando seu pai Davi veio visitá-lo, pediu que Tamar fosse enviada para preparar comida para ele em seu quarto, alegando que a presença dela o confortaria. Sem suspeitar de nada, Davi concedeu o pedido, e Tamar, inocente e obediente, foi à casa de Amnon. Lá, ela preparou a refeição para ele. Mas quando tentou servi-lo, Amnon pediu que ela entrasse em seu quarto, onde estava deitado. Uma vez a sós, ele revelou suas intenções obscuras. Tamar, percebendo o que estava prestes a acontecer, implorou a Amnon que não cometesse tal desonra, lembrando-lhe que tal ato traria imensa vergonha não apenas sobre ela, mas também sobre ele. Ela sugeriu que, se ele realmente a desejasse como esposa, deveria falar com o rei, e Davi poderia permitir sua união. No entanto, Amnon, dominado pelo desejo, ignorou todos os apelos de Tamar. A Bíblia descreve de maneira clara e contundente: "Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela." Este brutal ato de violação não apenas destruiu a honra de Tamar, mas também desencadeou uma série de eventos que trariam ainda mais tragédia à casa de Davi. Após cometer o ato, o desejo de Amnon transformou-se em repulsa. A Bíblia descreve que ele a odiou com intensidade ainda maior do que a havia amado antes. Ele ordenou que Tamar fosse expulsa de sua presença, jogando-a para fora de sua casa. Tamar, em profundo desespero e vergonha, rasgou sua túnica, símbolo de sua pureza, e colocou cinzas em sua cabeça como sinal de luto pela desonra que lhe sobreviera. Ela foi acolhida por seu irmão Absalão, que imediatamente compreendeu o que havia acontecido e ofereceu-lhe abrigo. No entanto, embora furioso,
Absalão pediu a Tamar que permanecesse em silêncio sobre o incidente. Quando Davi soube do que Amnon havia feito, ficou profundamente irado. Contudo, apesar de sua fúria, não tomou nenhuma atitude contra seu primogênito, talvez devido à posição de Amnon como futuro herdeiro do trono ou por amor paternal. Davi optou pelo silêncio, permitindo que a injustiça prevalecesse sem consequências. Este silêncio, no entanto, não curou a ferida aberta dentro da família. A impunidade de Amnon plantou as sementes de um profundo ressentimento em Absalão que, embora aparentemente calmo, começou a planejar uma vingança que, com o tempo, traria ainda mais derramamento de sangue à casa de Davi. Este trágico evento não apenas revela a fragilidade das relações familiares na casa de Davi, mas também as consequências do silêncio diante da injustiça. A violação de Tamar foi o primeiro grande desastre resultante da desordem moral que começou com o próprio pecado de Davi, e as repercussões deste ato continuariam a reverberar através das gerações, moldando a história trágica de sua linhagem. A vingança de Absalão começou a tomar forma logo após a terrível tragédia que se abateu sobre sua irmã Tamar. Desolada e humilhada após o abuso cometido por seu meio-irmão Amnon, Tamar encontrou refúgio na casa de Absalão, seu irmão de sangue. Ao ver o sofrimento de sua irmã, Absalão imediatamente sentiu um profundo ódio por Amnon. Embora exteriormente calmo, Absalão começou a alimentar uma sede de vingança que só seria saciada 2 anos depois. Durante esse tempo, Absalão nunca demonstrou abertamente seu ódio e até evitou confronto direto com Amnon, criando a falsa impressão de que a situação havia sido esquecida. Mas, interiormente, ele estava pacientemente esperando pelo momento exato para vingar a desonra de Tamar. A espera de Absalão terminou quando ele organizou um grande banquete para os filhos do rei, um evento que parecia festivo e desprevenido. Ele convidou todos os irmãos, incluindo Amnon, e fez todos acreditarem que se tratava simplesmente de uma celebração. No entanto, por trás desta fachada festiva, havia um plano bem orquestrado. Absalão instruiu seus servos a matarem Amnon no momento certo, esperando até que ele estivesse embriagado para dar o sinal. No auge da festa, quando Amnon estava despreocupado e vulnerável, Absalão deu a ordem fatal. Então os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e montaram cada um em sua mula e fugiram. A morte de Amnon foi rápida e brutal, liberando toda a fúria contida de Absalão. O assassinato de Amnon não apenas abalou profundamente a casa de Davi, mas também causou grande pânico entre os outros filhos do rei presentes no banquete. Temendo por suas vidas, eles rapidamente fugiram, espalhando o caos por todo o reino. Quando a notícia chegou a Davi, o rei inicialmente acreditou que todos os seus filhos haviam sido mortos por Absalão, o que o mergulhou em profunda angústia. No entanto, logo ficou claro que apenas Amnon havia sido assassinado. O que Davi temia ainda mais era que isso pudesse ser apenas o começo de uma série de eventos que trariam divisão e destruição à sua família. Após a execução de sua vingança, Absalão não pôde permanecer em Jerusalém, sabendo que sua ação o colocava em conflito direto com seu pai e o reino. Ele fugiu e foi para o exílio. Absalão buscou refúgio na casa de seu avô materno, Talmai, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. Durante este tempo de exílio, o ressentimento e a dor continuaram a crescer no seio da família de Davi. Embora profundamente entristecido pela morte de Amnon, Davi também sentia a falta de Absalão, mas seu exílio apenas aumentou a distância emocional entre pai e filho. Este afastamento gradualmente plantou as sementes para uma rebelião que viria mais tarde, culminando em um confronto ainda mais devastador. O exílio de Absalão não foi apenas uma fuga física, mas simbolizava a ruptura completa dentro da família de Davi. O ato de vingança, embora esperado dada a passividade de Davi em relação ao crime de Amnon, desencadeou uma cadeia de eventos que traria ainda mais tragédias. A rebelião de Absalão é uma das fases mais turbulentas na vida de Davi e na história do reino de Israel. Após 3 anos de exílio em Gesur, Absalão permaneceu distante de seu pai. Davi, apesar de sua saudade, parecia incapaz de tomar uma ação decisiva para trazer seu filho de volta. Foi então que Joabe, general de Davi,
interveio. Vendo a angústia do rei e a crescente tensão, Joabe elaborou uma maneira de convencer Davi a permitir o retorno de Absalão. Ele usou uma mulher sábia para contar ao rei uma história que, por fim, levou Davi a perceber que deveria permitir o retorno de seu filho. Absalão foi trazido de volta a Jerusalém, mas uma reconciliação completa com seu pai não aconteceu imediatamente. Embora Davi tenha permitido seu retorno, ordenou que Absalão permanecesse afastado da corte real. Assim, por 2 anos, Absalão viveu em Jerusalém sem ver a face do rei, situação que apenas alimentou sua amargura e ressentimento. Durante este período de afastamento, Absalão começou a conquistar o favor do povo de Israel. Ele era descrito como um homem de beleza impressionante, e seu carisma atraía muitos. Absalão posicionava-se nos portões da cidade, onde julgava os casos do povo e conquistava seus corações com seu charme e promessas de justiça. Gradualmente, ele começou a minar a autoridade de Davi, preparando o terreno para o que viria a ser uma revolta. Quando Absalão sentiu que havia reunido apoio suficiente, colocou em prática seu plano de rebelião. Ele pediu a Davi permissão para ir a Hebrom, sob o pretexto de cumprir um voto que havia feito a Deus. Contudo, em Hebrom, Absalão declarou-se rei e começou a reunir seguidores leais. Ele enviou mensageiros por todas as tribos de Israel, proclamando sua ascensão ao trono. Com o apoio popular crescendo rapidamente, Absalão orquestrou uma conspiração que se espalhou por todo o reino. A conspiração era tão forte que Davi, percebendo a gravidade da situação, decidiu fugir de Jerusalém para evitar uma batalha dentro da cidade. A decisão de Davi foi dolorosa e desesperada. Ele sabia que a rebelião de Absalão era poderosa e que não conseguiria resistir a um ataque direto. Davi chamou seus servos e deu a ordem para deixar a cidade. Então Davi disse a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar de Absalão. Com o coração pesado, Davi e seus seguidores atravessaram o vale de Cedron e fugiram para o deserto. À medida que Davi fugia, muitos dos habitantes de Jerusalém se juntaram a ele, revelando a complexidade das lealdades divididas dentro do reino. Agora no controle de Jerusalém, Absalão consolidou sua posição de poder. No entanto, a batalha decisiva entre ele e Davi era iminente. As tropas de Davi reagruparam-se e prepararam-se para enfrentar o exército de Absalão. A batalha final ocorreu na floresta de Efraim. Embora Absalão tivesse um grande número de soldados, o exército mais experiente de Davi ganhou vantagem. Durante o combate, enquanto Absalão fugia em sua mula, seu longo cabelo ficou enredado nos galhos de uma árvore. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, impossibilitado de se libertar. Joabe, comandante do exército de Davi, ao ouvir sobre a situação e ignorando a ordem do rei para poupar a vida de Absalão, atravessou-o com 3 dardos, matando-o. A morte de Absalão marcou o fim da rebelião, mas também trouxe profundo luto a Davi. Mesmo sendo um rei poderoso e respeitado líder, Davi nunca deixou de ser um pai, e a perda de seu filho rebelde Absalão revelou a profundidade de suas emoções. Quando a notícia da morte de Absalão chegou a ele, Davi foi dominado por um pesar devastador. Incapaz de conter seu lamento, ele não viu a derrota de um traidor ou o fim de uma ameaça ao seu trono, mas sim o colapso de um laço familiar que, apesar de todas as traições e desentendimentos, ainda ocupava um lugar especial em seu coração. A história nos conta que, quando Davi soube que Absalão havia morrido na batalha, tendo ficado preso pelos cabelos em uma árvore enquanto fugia, ele não se importou com a vitória que seus exércitos acabavam de conquistar para ele. Para ele, não havia glória naquela batalha. Tudo o que restava era a perda avassaladora de um filho. Em meio ao seu luto, suas palavras ecoaram com uma intensidade atemporal. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Estas palavras revelam o coração de um pai que, apesar de tudo o que Absalão havia feito, desde trair seu governo até tentar tomar o trono à força, desejava poder ter trocado de lugar com ele. Davi teria preferido morrer a ver seu filho perder a vida de maneira tão trágica e desonrosa.
O lamento de Davi é uma representação profundamente humana da complexidade do amor paternal. Mesmo quando Absalão voltou-se contra ele, conspirando para tomar o reino e forçando-o a fugir de Jerusalém, Davi nunca deixou de amá-lo. O conflito entre a posição de Davi como rei e seu papel como pai é evidente. Ele sabia que Absalão precisava ser punido por sua rebelião, mas o coração de um pai clama por misericórdia e reconciliação. Com a morte de Absalão, o reino de Israel experimentou um período de relativa paz, mas também de incerteza quanto à sucessão ao trono. Adonias, o quarto filho de Davi, viu uma oportunidade nesta incerteza. Ele era o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, e aos seus olhos, o herdeiro natural do trono. No entanto, o rei já havia prometido o trono a outro de seus filhos, Salomão, o filho que tivera com Batseba. Ignorando a promessa de Davi e a vontade de Deus, Adonias decidiu agir por conta própria. Sabendo que uma aliança com figuras poderosas seria essencial para garantir sua ascensão ao trono, Adonias começou a cercar-se de homens influentes e com autoridade. Entre os que se uniram à sua causa estavam Joabe, o comandante das forças de Davi, e Abiatar, o sacerdote. Joabe, que havia servido lealmente a Davi em várias batalhas e momentos decisivos, era um personagem complexo cujas motivações nem sempre eram transparentes. Sua decisão de apoiar Adonias pode ter sido impulsionada por uma mistura de ambição pessoal e insatisfação com a direção da corte. Abiatar, com uma longa história de serviço ao rei, também se alinhou a Adonias, possivelmente esperando uma posição proeminente no novo reinado que se formava. Com o apoio de figuras tão influentes, Adonias sentiu-se encorajado a avançar em sua reivindicação ao trono. Ele organizou uma grande cerimônia para proclamar-se rei, escolhendo cuidadosamente o local e os convidados para evitar oposição. O evento ocorreu em Enrogel, uma fonte próxima a Jerusalém, um local estratégico, acessível o suficiente para atrair apoio, mas distante o bastante para evitar intervenção imediata de Davi ou seus aliados. Adonias convidou todos os seus irmãos, exceto Salomão, e selecionou os líderes militares de Judá que apoiavam sua causa, excluindo aqueles que eram leais a Davi e Salomão. Notavelmente, ele deixou de fora aliados-chave de Davi, como o profeta Natã, Benaia e os guardas de elite que protegiam o rei. Durante a cerimônia, Adonias ofereceu sacrifícios de ovelhas, bois e bezerros gordos, uma demonstração tanto de riqueza quanto de poder espiritual. Tais sacrifícios tinham grande importância religiosa e política, servindo como uma forma de apresentar sua candidatura ao trono como algo divinamente apoiado. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Ao oferecer os sacrifícios, Adonias implicava que Deus estava ao seu lado. A presença de Joabe e Abiatar, figuras-chave nas esferas militar e religiosa, reforçava a legitimidade de sua reivindicação ao trono, sugerindo que o novo regime tinha tanto apoio militar quanto espiritual. No entanto, a conspiração de Adonias e sua tentativa de consolidar o poder como rei não passou despercebida. Natã, o profeta, um conselheiro leal a Davi e porta-voz da vontade divina, compreendeu a gravidade da situação. Ele sabia que, se Adonias fosse bem-sucedido, a promessa de Deus a Davi referente à sucessão de Salomão seria comprometida. Afinal, Deus havia dito a Davi: "Teu filho, que procederá de tuas entranhas, será o meu sucessor, e ele edificará o meu templo." Natã previu que a ascensão de Adonias poderia levar à guerra civil, ou no mínimo, a uma prolongada instabilidade em Israel. Com isso em mente, Natã aproximou-se de Batseba, mãe de Salomão, e juntos elaboraram um plano para informar Davi sobre a conspiração e garantir que a promessa de Deus fosse cumprida. Natã, percebendo a gravidade da situação, aconselhou Batseba a questionar diretamente Davi se ele havia mudado de ideia ou se Adonias estava agindo sem o consentimento do rei. O objetivo não era apenas informar Davi sobre a iminente traição, mas também apelar para seu senso de dever, reafirmando a aliança com Deus que garantia a sucessão de Salomão. Após Batseba falar, Natã entraria para reforçar sua mensagem, enfatizando a urgência do momento. Como diz Provérbios, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Natã sabia que Deus estava no controle,
mas também que uma ação sábia e rápida era necessária. A estratégia de Natã e Batseba funcionou conforme planejado. Batseba apresentou-se a Davi e expressou sua preocupação com o futuro de Salomão e do reino, enfatizando que, se Adonias se tornasse rei, tanto ela quanto seu filho estariam em grande perigo. Após seu apelo, Natã entrou e confirmou seu relato, informando Davi sobre a cerimônia que Adonias havia realizado em Enrogel para proclamar-se rei. Ele advertiu Davi que, se não agisse imediatamente, o trono seria usurpado por Adonias, e a promessa de Deus de que Salomão sucederia a Davi nunca seria cumprida. Ao lembrar Davi das palavras em 2 Samuel, quando teus dias forem cumpridos e tu repousares com teus pais, levantarei depois de ti um descendente teu, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Natã reiterou a importância de agir sem demora. A resposta de Davi foi rápida e decisiva. Ele ordenou que Salomão fosse ungido e proclamado rei sem demora, com Zadok desempenhando um papel crucial no processo, juntamente com os sacerdotes Zadok e o profeta Natã. Benaia conduziu Salomão a Giom, onde foi ungido como rei, solidificando seu direito ao trono e frustrando os planos de Adonias. Esta ação rápida por parte de Davi, influenciada pela sábia intervenção de Natã e Batseba, garantiu que a conspiração de Adonias fosse temporariamente desmantelada e que a promessa de Deus fosse cumprida. Em 1 Reis lemos, Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de óleo do tabernáculo e ungiu Salomão. Então, tocaram a trombeta, e todo o povo gritou, Viva o rei Salomão! Logo após a unção, uma grande celebração irrompeu entre o povo de Jerusalém. Ao som de trombetas, o povo gritava, Viva o rei Salomão! E a cidade foi tomada por uma atmosfera de alegria e festividade. Esta demonstração pública de apoio ao novo rei foi crucial, pois demonstrou que o coração da nação estava com Salomão, tornando qualquer tentativa de Adonias de reivindicar o trono completamente fútil. O apoio popular consolidou o poder de Salomão e minou qualquer conspiração remanescente. Enquanto isso, Adonias e seus aliados ainda celebravam sua suposta vitória, completamente alheios à mudança que havia ocorrido. No entanto, quando o som das trombetas e os vivas do povo de Jerusalém chegaram até eles, a celebração de Adonias chegou a um fim abrupto. A reação de Adonias e seus seguidores é descrita em detalhes. Joabe, um veterano experiente em intrigas e batalhas, foi o primeiro a pressentir que algo estava errado, questionando o crescente barulho. Logo perceberam que uma notícia devastadora estava a caminho. Salomão havia sido proclamado rei, e a conspiração de Adonias estava condenada. Ao ouvir isso, o medo e o pânico rapidamente se espalharam entre Adonias e seus seguidores. Todos perceberam que sua conspiração havia sido exposta e agora suas vidas estavam em risco. Os convidados que anteriormente apoiavam Adonias começaram a dispersar-se, cada um tentando salvar a si mesmo. A atmosfera festiva que havia preenchido o salão do banquete foi substituída por desespero e caos. Adonias, que momentos antes se via como o legítimo rei de Israel, agora encarava a dura realidade de sua iminente queda. Tomado pelo medo de perder a vida, Adonias fugiu para o altar do Senhor, agarrando-se firmemente às pontas do altar, um gesto simbólico de busca por misericórdia e proteção divina. Este ato refletia não apenas seu desespero, mas também seu reconhecimento de culpa e do fracasso de seu empreendimento. O altar era visto como um lugar sagrado onde aqueles que buscavam refúgio podiam apelar por clemência. Em 1 Reis lemos, Adonias, temendo Salomão, levantou-se, e foi e pegou nas pontas do altar. Ao fazer isso, Adonias esperava que a santidade do altar o poupasse da ira de Salomão e que o novo rei lhe concedesse perdão. Enquanto se agarrava ao altar, ele sabia que sua única esperança residia na misericórdia de Salomão. Seu apelo ao santuário era uma tentativa de tocar o coração do novo rei e persuadi-lo a poupar sua vida. Em 1 Reis, Adonias enviou uma mensagem a Salomão, implorando por sua vida. Este ato de submissão revelou que Adonias estava plenamente ciente de sua vulnerabilidade diante do poder de Salomão e dependia inteiramente de sua clemência. O apelo de Adonias, baseado na tradição de buscar asilo no altar, refletia sua esperança de que a compaixão, e não a vingança, prevaleceria no coração do novo monarca. Salomão,
recém-ungido rei de Israel, agora enfrentava uma decisão crucial. Ele poderia, sem dúvida, optar por eliminar Adonias, garantindo assim que nenhuma ameaça futura ao seu trono surgisse. No entanto, em uma demonstração de sabedoria e prudência, Salomão escolheu o caminho da misericórdia. Ele concordou em poupar a vida de Adonias, mas sob condições estritas. Em 1 Reis, Salomão declarou: se ele se mostrar um homem digno, nem um cabelo da sua cabeça cairá por terra, mas se for encontrado nele algum mal, morrerá. Salomão foi claro em sua postura. Enquanto Adonias permanecesse leal e não conspirasse novamente, sua vida seria preservada. Caso contrário, enfrentaria as consequências. Com isso, Salomão não apenas demonstrou compaixão, mas também deixou claro que seu reinado seria firme e vigilante contra qualquer ameaça. Adonias, reconhecendo que não tinha outra escolha, aceitou a oferta de clemência de Salomão e foi levado perante o novo rei. Diante de Salomão, ele prostrou-se em sinal de total submissão, reconhecendo sua inferioridade. Salomão, em um gesto de magnanimidade, permitiu que Adonias retornasse para sua casa, mas a tensão permaneceu. Embora o perdão tenha sido concedido, a decisão de Salomão foi um teste à lealdade de Adonias. A clemência do novo rei representou tanto uma demonstração de força quanto uma expectativa de que seu meio-irmão aceitaria sua nova posição sem mais contestações. No entanto, como a história bíblica revela, esta não seria a última vez que o nome de Adonias surgiria nas intrigas do reino. Algum tempo depois, Adonias fez uma última tentativa de recuperar o poder, apresentando um pedido que, na superfície, poderia parecer simples, mas carregava profundas implicações políticas. Ele aproximou-se de Batseba, mãe de Salomão, pedindo que ela intercedesse junto ao rei para lhe conceder a mão de Abisag, a sunamita. Abisag havia servido como cuidadora de Davi em seus últimos dias, embora o texto bíblico não sugira que Davi tivesse qualquer relacionamento íntimo com ela. Na cultura da época, a concubina do rei carregava um status que não podia ser ignorado. Ao pedir para se casar com Abisag, Adonias sabia que isso seria visto como uma tentativa de se alinhar ao trono, já que, tradicionalmente, a posse das concubinas do rei poderia ser interpretada como uma reivindicação de poder. Ele buscava, de maneira sutil, reivindicar uma posição de influência e autoridade, desafiando indiretamente Salomão. Batseba, talvez não compreendendo plenamente as consequências do pedido de Adonias, levou a petição a Salomão. No entanto, Salomão, conhecido por sua sabedoria, dom diretamente concedido a ele por Deus como descrito em 1 Reis. Eis que te dei um coração sábio e entendido, de maneira que nunca houve antes de ti alguém como tu, nem depois de ti se levantará alguém como tu. Imediatamente percebeu as intenções ocultas de Adonias. Ele entendeu que este pedido era uma tentativa velada de legitimar uma reivindicação renovada ao trono. Em 1 Reis, Salomão responde severamente, dizendo: por que pedes tu Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino. Salomão sabia que permitir tal união abriria a porta para um novo ciclo de conspirações. Percebendo a gravidade da situação, ele decidiu que Adonias ainda representava uma ameaça à sua soberania e à estabilidade do reino. Ciente da ameaça que Adonias ainda representava, Salomão tomou a decisão de eliminar definitivamente seu meio-irmão. Ele compreendeu que permitir que Adonias vivesse com suas ambições veladas colocaria em perigo tanto seu reinado quanto a paz do reino. Em uma demonstração de firmeza e autoridade, Salomão ordenou a execução de Adonias, eliminando assim a possibilidade de outra conspiração. A decisão de Salomão não foi tomada precipitadamente, mas foi uma medida necessária para garantir a continuidade de seu governo, conforme Deus havia prometido a Davi. Benaia, o comandante da guarda real e homem da mais absoluta confiança de Salomão, foi encarregado de executar esta ordem. Com lealdade e sem hesitação, Benaia executou Adonias, garantindo que o trono de Salomão estivesse protegido de qualquer ameaça futura. Este ato, embora severo, era vital para preservar a ordem no reino e demonstrou que Salomão não toleraria traições. Além disso, Benaia também foi designado para lidar com outras figuras que representavam um perigo para a estabilidade do reinado, como Joabe,
que havia apoiado Adonias em sua tentativa de usurpar o trono. Joabe, ciente de sua traição, buscou refúgio no altar do tabernáculo, acreditando que a santidade do lugar o protegeria. No entanto, Salomão, determinado a acabar com todas as ameaças, ordenou a Benaia que o executasse também. Assim terminou a vida de um homem que outrora fora leal a Davi, mas que, por fim, tornará-se um perigo potencial para a continuidade da linhagem escolhida por Deus para governar Israel. A história da casa de Davi é uma narrativa de grandeza e tragédia intrinsecamente entrelaçadas, e sua conclusão oferece uma profunda reflexão sobre as consequências da desobediência e a misericórdia de Deus. Davi, o grande rei de Israel, conhecido por seu coração alinhado à vontade de Deus, foi também um homem marcado por fraquezas humanas que deixaram cicatrizes profundas em sua vida e em seus descendentes. A profecia dada a ele após seu pecado com Batseba ecoaria tragicamente através das gerações de sua casa. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Estas palavras, pronunciadas pelo profeta Natã, revelaram o peso de suas transgressões e o curso inevitável de eventos que destruiriam a unidade e a paz de sua família. O início desta tragédia foi a própria escolha de Davi de sucumbir à tentação e tomar Batseba como sua esposa, resultando não apenas em adultério, mas no assassinato de Urias, o fiel marido de Batseba. Embora Davi tenha se arrependido sinceramente e sido perdoado por Deus, as consequências de suas ações se mostraram devastadoras. Estas calamidades familiares não foram meramente incidentes isolados. Elas refletiram a quebra de um princípio moral e espiritual que Davi, em sua posição como líder ungido por Deus, havia violado. A promessa de que a espada jamais se apartará da tua casa foi cumprida implacavelmente. A desobediência de Davi não apenas trouxe sofrimento sobre si mesmo, mas tornou-se uma maldição que afetou a integridade e o destino de seus descendentes. Seus filhos, em vez de seguirem seus passos de fé e liderança, tornaram-se vítimas de suas próprias ambições, paixões e rivalidades. A própria luta pelo trono entre Adonias e Salomão, que resultou na morte de Adonias, foi mais um capítulo nesta dolorosa sequência de tragédias familiares. No entanto, a história da casa de Davi não é apenas uma lição de desobediência e suas consequências, mas também uma história de arrependimento e da infinita misericórdia de Deus. Davi, apesar de seus fracassos e pecados, foi um homem que sempre buscou o perdão de Deus. Ele não se esquivou das consequências de seus erros, mas submeteu-se à justiça divina, reconhecendo sua própria culpa. Este arrependimento profundo é o que o distingue como o homem segundo o coração de Deus, e é através desta disposição de humilhar-se diante de Deus que Davi encontrou redenção, mesmo em meio à dor. A promessa de Deus a Davi de que sua linhagem perduraria para sempre foi cumprida não devido à perfeição de sua casa, mas graças à fidelidade de Deus apesar de todas as falhas humanas. Deus manteve sua promessa e da casa de Davi veio o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Este é o maior testemunho da graça de Deus. Ele toma o que está quebrado e traz redenção. A história da casa de Davi, com todas as suas tragédias e pecados, culmina na vinda do Messias, o filho de Davi, que trouxe salvação para toda a humanidade. Assim, a lição final da casa de Davi é tanto de advertência quanto de esperança. É uma advertência sobre o preço do pecado, sobre como nossas escolhas podem trazer consequências não apenas para nós mesmos, mas para aqueles ao nosso redor. Ao mesmo tempo, é uma mensagem de esperança, mostrando que, apesar de nossos fracassos, Deus está sempre disposto a perdoar e a cumprir suas promessas. A vida de Davi é um poderoso exemplo de que a misericórdia de Deus é maior que nossos pecados e que, mesmo em meio à tragédia, seu plano divino de redenção continua a se desenrolar. Se esta história inspirou você, desafiou a refletir sobre sua própria vida e sobre como você tem respondido ao chamado de Deus, então não deixe este momento passar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre estas poderosas histórias bíblicas. Afinal, a verdadeira sabedoria é encontrada em ouvir e obedecer à voz do Senhor. O nosso muito obrigado por acompanhar esta história bíblica tão profunda e impactante. Se você foi tocado por estas reflexões e deseja compartilhar suas próprias percepções, deixe um comentário abaixo.
Suas perspectivas são valiosas para nossa comunidade de fiéis que buscam compreender melhor as lições das Escrituras. Não esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para continuar recebendo mais conteúdos como este, que nos ajudam a mergulhar na sabedoria eterna da Palavra de Deus. Ative as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos.